Anywhere you go, you belong. Anywhere you say. Ei, gente, eu sou a Amanda e você está no canal 304. Vamos hoje à última resenha dos 6 grandes romances de Jane Austen. Persuasão, livro publicado póstumamente. Bom, gente, este livro aqui foi muito bem divulgado nos últimos dias por conta do filme que a Netflix lançou recentemente, mas não vou aqui falar sobre o filme, e sim sobre essa história aqui da Anne Elliot. Bom, aqui nós temos Anne Elliot com seus 19 anos de idade, vivendo um grande romance com o Sr. Wentworth. Acontece que esse senhor, ele não tem ali uma renda, né, uma riqueza que agrade a família da Anne Elliot. E ali a Anne, ela é persuadida por uma grande amiga da família, Lady Russell. Ela é persuadida a romper com este relacionamento. Passam-se quase 8 anos, por aí, gente, aos seus 27 anos, vamos ser mais exatos aqui, a Anne tem um reencontro com Wentworth. Mas, o que acontece? Ele não é mais uma pessoa qualquer, como a família dela via. Ele não é mais só o Sr. Wentworth. Ele agora retorna como capitão da marinha. E aí, gente, será que com essa volta e essas mudanças ali em sua renda, né, no seu poder aquisitivo, a história desses dois vai mudar? Será que aquele romance que eles viveram ali quando Anne tinha 19 anos ainda persiste em seus corações? Teremos que ler a obra, né? Não gosto de dar spoiler aqui. Mas, gente, o que acontece? A história da Anne é um pouco mais, assim, digamos... É como se a Anne fosse uma figurante na vida de seus parentes. Ela é uma protagonista vista como figurante na história, sabe? Ela, assim, é menosprezada pelo seu pai e por sua irmã. Realmente. Aqui na história ela vive com o pai, que é o Sir Walter Elliot, a irmã mais velha, que é a Elizabeth. Ali na adolescência, a Anne perde a mãe, e aí essa Elizabeth, irmã, é a dona ali da casa, sabe? Ela que vai administrar a casa. E também ela tem uma irmã mais nova, que é a Mary. A Mary já casou. Inclusive, é até estranho, porque a mais nova casou, né? Naquela época ali, as mais velhas tinham que casar primeiro. Só que não. A Mary casou bem novinha, e as outras duas irmãs, que no caso a Anne e a do meio, ficaram ali, né? Patitias, literalmente, porque a Mary já tem até filhos, né? E assim, em todos os momentos que a Elizabeth cita a irmã, Anne, ela menospreza. Quando a família ele sofre um probleminha financeiro, precisa rearranjar-se na sociedade, na hora que eles param a pensar sobre cortes de gastos e tal, a primeira coisa que eles pensam é: vamos deixar de dar presentes pra Anne, porque o pai, né, o Sir Walter e a Elizabeth sempre ficam viajando, né, trazem presentes, mas dessa vez eles pensaram assim: a gente pode cortar os gastos não trazendo presentes pra Anne. Como se isso fosse o bastante, né, pra poder reerguer a família ali com sua fortuna. E assim, a todo momento, sempre isso acontece. A Elizabeth muitas vezes prefere a criada, prefere uma amiga, do que a própria irmã. Ela desconsidera completamente a irmã Anne. E assim, acontece que a Anne ela é muito assim querida pela Lady Russell, e muitas vezes convidada também para visitá-la e tal. Acontece realmente que a família tem esse problema financeiro, tem que mudar de casa, mudar de novos ares e tal. E a Anne fica ali um pouquinho para trás. A família vai à frente, vai morar em Bath, e a Anne vai ficar um tempo com a irmã mais nova, a Mary, que mora ali nas redondezas, onde ela já morava, né? E vai ali, né? A Anne é aquele tipo de pessoa que escuta de tudo, todo mundo as coisas, sabe? Ela fica quietinha no canto dela e as pessoas jogam um monte de informações pra ela. A sogra fala da irmã dela, a irmã dela fala da sogra, dos sogros, e ela fica ali só absorvendo. As crianças, né, estão ali e ela fica só absorvendo. E a irmã Mary é uma pessoa doente. Ou ela pensa que é uma pessoa doente, né? Ela vive doentinha. Mas muitas das coisas que ela sente vêm aqui, ó, da cabecinha dela. E ela coloca na Anne um refúgio, né? Ela chama a Anne pra ajudá-la porque ela está mal. Ela precisa de ajuda. Então a Anne corre pra poder ajudar a irmã. A própria Anne não quer ir pra Bath. Não quer ir morar ali com os pais. Ela não gosta de Bath. Ela gosta da região onde ela mora, né? Nos campos e tal. Então o que ela puder fazer pra poder ficar mais tempo ali naquela região que ela já mora, ela vai fazer, vai ficar. Entende? E aí, assim... O pai e a irmã vão pra Bath, alugam uma casa lá, porque
porque eles querem continuar pomposos, né? Eles perderam algumas riquezas, mas eles querem continuar pomposos e mostrar para a sociedade que eles estão erguidos. E a casa onde eles moravam, né, no campo ali, é alugada. E é alugada para um almirante e a sua esposa, o almirante Croft. E coincidentemente, gente, a esposa desse almirante é a irmã do capitão Wentworth. Então, assim, acontece, né, gente, o destino, ou melhor, Jane Austen, coloca o capitão Wentworth novamente frente a frente com Anne, ali naquela região onde a irmã dele agora mora, que era a casa da Anne. Então, assim, não tem como pra onde ela fugir, ela vai ver esse capitão lá. Eles vão ter que se reencontrar. E aí, quem sabe, né, reacender a chama daquele amor que foi interrompido anos antes. E assim, a história é bem bacana, não é minha preferida, mas eu gostei bastante, né? Você aprende ali um pouco sobre a marinha inglesa, se você quiser se aprofundar mais, né? Você tem essa oportunidade de conhecer. Também você tem a oportunidade de conhecer personalidades completamente distintas. O próprio pai da Anne, gente, ele é assim, egocêntrico, ele se acha lindo, maravilhoso, ele é um senhor já de idade, mas ele se acha assim, um jovem, sabe? Não só de espírito, mas de questão assim de aparência mesmo. E ele sempre fala mal dos outros, ele consegue ver os defeitos assim aparentes das outras pessoas e ficam sempre falando isso, comparando consigo mesmo. O quarto que ele morava na casa é cheio de espelhos, sabe? Ele gostava de ficar se olhando o tempo inteiro. Tanto que quando o almirante Croft aluga a casa deles, pede pra tirar aquele monte de espelho, porque perde o fôlego ficar olhando pra si o tempo todo. Mas o pai da Anne não, ele adora olhar pra si mesmo. Adora muito. E essa história, gente, tem ali reviravoltas, como eu sempre digo, Jane Austen muda muita coisa a partir da metade do livro em diante, tá? Antes disso, realmente a história é um pouco lenta, um pouco chatinha, mas assim, depois acontecem coisas bem legais. Inclusive tem uma carta aqui, gente, uma carta muito famosa, por sinal, que está mais pro final da história, que é uma carta muito bonita, um sentimento ali muito bem expresso, bem detalhado, sabe? Bem sentido mesmo, que você, ao ler, você, nossa, chega a suspirar. Mas, gente, não se trata de uma história, um romancezinho, assim, dramático, meloso, não, tá? Não vai ter essa coisa, assim, de pegar lencinho e chorar, ai, que fofo, não, tá? Às vezes você fica até com raiva de alguns personagens aqui, por conta das atitudes deles, sabe? Eu mesma não consegui simpatizar em nenhum momento com a irmã e o pai da Anne Elliot. A Mary, a irmã mais nova, até que dá pra você engolir um pouquinho, assim, sobre a personalidade dela. Mas também não é aquela pessoa, assim, que fofa, né? A Mary, ela assim, às vezes ela tem até um pouco de inveja, assim, da Anne quando algumas coisas acontecem, né? Por que acontece com a Anne e não comigo? Por que acontece com a minha sogra e não comigo? Eu também tenho que ser vista, eu também tenho que ser notada, né? Eu sou uma senhora e tem tudo isso aqui na história, tá? A Lady Russell, você fica naquela dúvida se vai gostar dela ou não vai, porque inicialmente, né, é ela que vai persuadir a Anne, né, a não se casar com o Wentworth. Então, assim, você tem aquele embate, assim, sabe, com a personalidade da Lady Russell. Eu acredito que ela fez isso porque, como tem a ausência da mãe, da Anne, né, ela tem essa ideia de que tá fazendo bem pra menina, né. Ela tem ela como uma afilhada, né, e assim, a única pessoa que realmente demonstra um carinho pela Anne é a Lady Russell. Então ela assume aquele papel assim de materno, né, de amigona da família, e acha que é melhor a Anne arranjar um partido que a sustente melhor, né, que providencie uma vida mais digna para ela. Mas nem sempre, né, gente, essa ideia que se tem é a melhor ideia a se colocar em prática, né? Nem sempre ficar ali realmente tentando achar que você tá oferecendo o melhor pro outro, seu conselho é o melhor, nem sempre vai ser o melhor conselho, né? Mas Jane Austen, ela finaliza o livro bem finalizado, tá? E assim, realmente você vai acompanhar a construção da vida ali da Anne, desse romance dela com o Wentworth. Vai também ter outros sujeitos ali que vão aparecer na história, gente, que são interessantíssimos para desenrolar dessa história. Tem também, assim, um outro Walter Elliot, que é um primo da família, que inclusive é o único homem, né, da família ali que pode receber a herança do pai da Anne. Então, assim, tem todo um conflito ali com este homem também. É o Walter William Elliot. E outras coisinhas, gente, assim, bem legais, tá bom? Cartas e cartas bem interessantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E também, gente, eu indico pra vocês
O filme, tá? O filme Persuasão, vou deixar pra vocês aqui a imagem deste filme aqui, foi o que eu assisti, que eu achei assim bem fidedigno mesmo. O atual eu vi muitas críticas, não tenho interesse de assistir, porque eu vejo que realmente, pelo trailer e por várias críticas e tal, eu percebo que não vai me agradar, muitas modificações, sabe? Assim, eu não gosto que foge tanto assim da escrita da autora, tá? Então é isso, deixa o seu like, tá? Aguardo você no próximo vídeo, até mais.